Como praticar a conversação em inglês mesmo estudando sozinho ou sozinha? E eu sei que essa aí é uma dúvida que muita gente tem, é algo que as pessoas mais desejam, assim, como é que eu faço para praticar a conversação se eu não tenho com quem praticar a conversação, porque eu estudo sozinho ou sozinha. E aí, deixa eu contar uma coisinha aqui para vocês, né? Isso é um pouquinho de história para todo mundo, que é o seguinte. Eu, Denilson, comecei a estudar inglês em 1989, ok? Eu nunca fui para um curso de idiomas, eu nunca tive um professor de inglês e eu nunca morei fora do Brasil para falar inglês. Mesmo assim, mesmo tendo todas as dificuldades, falta de material, não ter dinheiro para um curso, né, família pobre, aquela história toda do brasileiro que tem vontade, vai e faz, mesmo assim eu fiz os exames da Cambridge, passei nos exames da Cambridge, FCE, CAE, CPE, e me tornei o que a gente diria aí um teacher trainer ou professor de professores. É um cara que trabalha com professores de inglês, que dá palestras em faculdades, que tem livro publicado, enfim. Tudo isso me virando só. E quando eu conto a minha história para as pessoas, muita gente diz assim, tá, mas como é que você praticava a conversação? E aí, é esse o assunto que eu quero falar para vocês. Então, assim, é possível você aprender a conversar em inglês, mesmo estudando sozinho e não tendo muitos recursos, muitos materiais. Se julgar pelo meu exemplo de outras pessoas que eu conheço que tiveram as mesmas dificuldades lá na década de 90 e até década de 80, sim, é possível. E lembre-se que naquela época nós não tínhamos internet para poder pesquisar as coisas. Quer dizer, até tinha, mas tinha que ser rico para poder ter internet. Isso era uma realidade assim muito distante para nós naquela época. Mas mesmo assim, eu, né, pelo menos posso falar por mim e mais algumas pessoas que eu conheço, alguns amigos que eu tenho, que são excelentes profissionais em suas áreas também, e que falam inglês muito bem, a gente conseguiu se comunicar com o mundo de uma maneira bem natural, estudando e correndo atrás. Mas aí, para começar esse assunto, eu tenho que conversar com vocês o que é conversação. Eu sei que eu já podia ir direto para as dicas, mas vamos tentar entender algumas coisinhas primeiro aqui, né, para não ficar as pontas soltas aí. Então, o que é conversação? Se você buscar em um dicionário a palavra conversação, você vai encontrar lá que conversação é o ato de conversar, ato ou efeito de conversar, de estar numa conversa com alguém. Então, implica ter outra pessoa junto. E aí começa uma certa confusão na cabeça da gente. Os sinônimos para conversação aí são bate-papo, diálogo, conversa, enfim. Quando eu bato um papo com alguma pessoa, eu estou tendo uma conversação, como eu estou tendo aqui agora com vocês. Bom, isso a gente já sabe. A gente sabe que é conversação, a gente não precisa de dicionário para explicar isso para a gente, né? Mas é legal falar sobre isso para a gente começar a entender algumas coisas. O que é conversação, agora sim, né? O que é conversação em inglês? Se a gente vai de novo lá no dicionário e ver o que é conversação, a gente vai entender que conversação é a prática ou aula que no ensino de uma língua estrangeira se volta principalmente para a expressão oral. Ou seja, eu tenho uma aula de inglês e nessa aula de inglês eu tenho alguns momentos no qual eu vou me expressar oralmente. Ou eu vou conversar com alguém, eu vou falar sobre algum assunto e aquilo ali é uma prática conversacional. Nós temos, então, numa aula de inglês, né, ao aprender um outro idioma, nós temos de praticar, né, temos essas práticas, na verdade, voltadas para o bate-papo. A gente vai aprender a dialogar com as pessoas, a gente aprende a fazer perguntas e responder perguntas, expressar opiniões, dar ideias. E olha só que interessante, quando se trata de uma aula de língua estrangeira, já não é mais só bater papo com alguém, tem outras coisas envolvidas aí. Olha o que eu falei. Né? Não é só bater papo ou dialogar com outras pessoas, mas também aprender a fazer e responder perguntas. Eu posso aprender e responder perguntas sozinho, expressar opiniões, eu posso praticar, expressar opinião sozinho, dar ideias sobre algum assunto, comentar algo, enfim. Quando a professora faz uma atividade na qual os estudantes, numa sala de aula, devem conversar entre si, fazendo uso do conteúdo que ela ensinou, dá só uma olhada. A professora, ela ensinou um conteúdo, vai colocar os alunos para bater um papo. Esses alunos estão tendo uma aula de conversação em inglês, por assim dizer. Então, eles estão batendo papo, estão aprendendo a dialogar, estão aprendendo a trocar ideias, ok? Uma aula de conversação ocorre mais ou menos quando você está no nível básico de inglês, quando você está começando a aprender inglês. Eu sempre cito esse exemplo do básico, porque a maioria de vocês são alunos iniciantes, né, ou estão começando do zero.
A gente aprende a fazer perguntas e também aprende a responder essas perguntas. E as mais famosas são as clássicas, né? What's your name? My name is blá blá blá. How old are you? I'm blá 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 years old. Where are you from? I'm from blá blá blá. What do you do? I'm in the profession. Do you have any brothers or sisters? Do you live here? Do you like this? Do you like that? Então a gente aprende a fazer perguntas e aprende a responder essas perguntas. Então num curso básico de inglês, a gente aprende, né, a ter essa conversação. O curioso, e aí já eu estou meio que mudando o assunto, voltando no assunto da segunda-feira, o curioso é que chega um momento que a gente começa a estudar muita gramática. Deixa de fazer isso e parece que o foco fica mais gramatical, decorar regrinhas gramaticais, fazer pergunta com a gramática correta, né? Analisar sintaticamente as orações, fazer tarefa de gramática, decorar palavrinhas soltas, decorar um phrasal verb, e aí parece que a conversação não existe mais. Bom, o fato é que numa aula básica de inglês, nessa que eu falei aqui de what's your name, how old are you, what do you do, enfim, a professora, ela ensina a pronúncia e o uso dessas frases de uma maneira bem natural. Ao longo do tempo, né, os alunos, os estudantes, vocês vão aprendendo mais e mais perguntas e mais respostas, entre outros conteúdos, e assim vão ampliando, ou espera-se, né, ampliar o poder da conversação em inglês. E isso acontece sempre que vocês são colocados em duplas, ou em trios, ou em grupos, ou todo mundo batendo papo junto ali e tudo mais. E aí, né, as pessoas têm aquela noção de que uma aula de conversação é sempre assim. Eu preciso, numa sala de aula, eu tenho esse tipo de... esse ambiente me proporciona isso. Com o tempo, a coisa vai ficando um pouquinho mais complicada, porque os assuntos vão mudando, vão ficando mais complexos. E aí, como é que você faz? Agora é o seguinte, nós estamos falando de estudar sozinho, e não numa sala de aula. Como é que você faz essa conversação estudando sozinho? Você aprende perguntas, você aprende respostas, você aprende a expressar suas ideias, a comunicar as coisas, mas você não tem uma outra pessoa para ficar batendo papo contigo. E aí, como é que faz? Tem uma coisa aqui no universo online, quando a gente vai falar sobre aprender conversação ou praticar a conversação sozinho, é que as pessoas, assim, quando alguém diz que quer ter uma aula de conversação ou ter alguém para praticar a conversação, o que a pessoa está dizendo lá no fundinho do coração dela é que ela não quer alguém só para bater papo com ela. Ela quer alguém que corrija, que diga se está certo, se a pronúncia foi errada, se o vocabulário é aquele mesmo, se a gramática foi correta ou se não foi. Então, o que a pessoa quer é ter alguém para dar um feedback. Ela quer alguém para dar esse retorno para ela, se ela está no caminho certo ou não. Então, na verdade, o que ela quer não é alguém só para praticar a conversação. Ela quer alguém para dar aula para ela. Ela quer alguém que ajude ela a ir de um estágio para o outro, a se tornar um usuário competente da língua conforme vai aprendendo mais e mais inglês. Vocês concordam com isso? Vocês acham que isso tem algum fundo de razão? Diga aí se você acha que é isso mesmo, tá? Então, quando alguém fala, eu quero ter aula de conversação, a pessoa não quer só ter uma aula de bate-papo. Ela não quer só... Porque se você parar para prestar atenção, uma aula de conversação não é aquela aula que eu sento de um lado, você senta do outro, e a gente, okay, now let's speak English because this is a conversation class. We have to speak. So, can you tell me what you think about this? E aí você começa a falar, gagueja, não sei o quê, e eu vou ter que parar em alguns momentos, vou ter que te ensinar alguma coisa, vou ter que te dar uma aula dizendo que está certo, que está errado, e assim vai, certo? Então, cuidado quando vocês pensarem em essa coisa de conversação. No mundo físico, lá na sala de aula, ou às vezes até em uma aula one-to-one, que a gente chama na internet, é possível você bater um papo em inglês mais real com alguém. Mas você está pagando uma pessoa para isso. Você tem um peer, um parceiro, uma parceira para fazer esse bate-papo contigo, para fazer essas trocas, né? E a outra pessoa, certamente, ela vai ter que te corrigir, ela vai ter que te ajudar. Então, ela está meio que trabalhando como professora. Ela está te ensinando, está procurando te colocar no caminho, está te ensinando algo. Mas você não tem esse alguém, você estuda só. E aí, como é que você faz para praticar inglês ou para melhorar a sua conversação, né, a sua habilidade de speaking, estudando sozinho? Porque é totalmente diferente da sala de aula. Se você estuda inglês sozinho, quer dizer que você não tem um professor. Você usa a internet. Você deve entrar num site como o inglesnapontadalingua.com.br, você vai entrar em perfil, vai seguir perfis, né, como no Instagram, você vai ver vídeos no YouTube, mas essa galera não tá ali batendo papo contigo, eles estão te dando dicas, dicas e dicas, você tá absorvendo esse conteúdo, mas não está colocando para fora. E aí?
como é que faz? Né? Como é que a gente lida com isso? Bom, agora eu vou dar 5 dicas, né? Explicado isso aqui, eu espero que isso tenha feito algum sentido para vocês. Agora eu vou dar 5 dicas para que vocês possam praticar a conversação estudando sozinho. Eu só queria que vocês entendessem essa parte aí do que é conversação, a diferença com o mundo físico, uma sala de aula, uma aula one-to-one, e o lance do estudar sozinho. E agora vai entrar algumas das estratégias que eu, Denilson, fazia para poder desenvolver o meu speaking, a minha conversação, já que eu aprendi inglês sozinho, nunca tive um professor, nunca morei fora, me virei nos 30 para poder ter o inglês que eu tenho, e aí agora eu vou contar algumas coisinhas para vocês que eu fazia. Mas antes é o seguinte, se você acha que esse conteúdo aqui de alguma forma está te ajudando, né? Se essa live aqui está trazendo alguma coisa interessante para você, eu quero também te pedir um favor, te pedir uma ajuda, na verdade, não é nem um favor, é uma ajuda. Help me, please. Compartilhe essa live com pelo menos mais 3 amigos ou amigas suas aí nas redes sociais. Convido o pessoal, fala, pô, foi legal, o cara tá ali falando de conversação, acho que tem muito a ver com o que a gente está querendo, então dá um pulinho lá na live, né? Você que tá no Instagram, clica no aviãozinho que tá aqui do lado, manda pro pessoal, bate no coraçãozinho aí e vamos tocar para frente, convidar mais pessoas para entender sobre isso. Você que está no Facebook também pode convidar os seus amigos e amigas para participar, basta clicar na setinha que tem aí e compartilhar a live. Quem ou marca, né, o pessoal para vir aqui, e quem está no YouTube, é só clicar sair do chat, na verdade, né, e clicar no aviãozinho que está aí também para poder convidar o pessoal, beleza? Então, assim, o que eu fiz aqui até agora, pessoal? Eu defini o que é conversação, diferenciei a conversação da sala de aula ou numa aula one-to-one, seja ela online ou não, e quem está estudando sozinho. E acho que agora que vem mesmo o ponto central da nossa live, que é como praticar conversação sozinho. Como é que eu faço? Né? Quais são os caminhos? O que eu tenho que me virar para poder praticar essa conversação, desenvolver o meu speaking? Então, vamos lá. Uma das coisas, primeira dica, já anota aí. Uma das coisas que eu, Denilson, fazia muito e que eu recomendo todo mundo a fazer é decore diálogos em inglês, diálogos situacionais. Lembrem-se bem desse nome, diálogos situacionais. Por que é um diálogo situacional, Denilson? Um diálogo situacional é aquele diálogo que tem uma situação. Por exemplo, pode ser uma conversa de hotel, pode ser uma conversa num restaurante, pode ser uma conversa no mecânico do carro para, trocar um pneu, trocar uma peça. Diálogo conversacional é aquilo que você se imagina conversando no dia a dia. Você pedindo informações para alguém na rua. Então, você vai em busca de livros que tenham esse tipo de conteúdo. Tem sites na internet que ajudam com isso. Tem alguns sites na internet que têm esse conteúdo com diálogo, com áudio e tudo mais. Mas tem também alguns livros, né? Como, por exemplo, não está aqui, mas está sim, peraí. Eu não separei antes, mas tem um livro que ele traz alguns diálogos situacionais, que é esse aqui, ó, o Fale Tudo em Inglês. Ele tem várias frases, várias coisas, né, e diálogos usados em situações que você pode praticar. Por exemplo, tem um diálogo aqui, uma entrevista de emprego, e a job interview. E aí tem interviewer e interviewee. So, I see from your resume that you've been in advertising for over 10 years already. That's right. I started to work in advertising right after I graduated from college. What do you like most about advertising? Well, I enjoy the creative part of it mostly. I've always liked to think up logos and slogans ever since I was a kid. Então, assim, essa é a ideia. Ok. A ideia é que você justamente, né, pegue um diálogo, se você não pode ter um livro como esse aqui, ou Fale Tudo em Inglês, você pode achar sites na internet que tenham esses diálogos conversacionais, tá? Que tenham diálogos que se baseiem numa situação específica. Você pode ter livro de curso, você pode ter um course book, como, sei lá, você pode ir num sebo, pegar livros de inglês que tenham diálogos e ficar praticando. Tem um aqui, ó, também falando de emprego, de trabalho. So, what do you do, Nori? Are you working or studying or what? Well, I graduated. E aí deve ter para completar alguma coisa aqui, que eu não tenho a resposta. And now I'm working in Osaka. Oh, right. So, what do you do?
I'm a blá blá blá, I work for the government. Oh, do you enjoy it? Então você vai praticar. A primeira dica que eu dou para todo mundo que quer desenvolver, quer praticar a conversação em inglês é decorar diálogos situacionais. E é decorar mesmo, pessoal. Por isso que não pode ser um diálogo muito grande. É decorar um trecho, um diálogo pequenininho. Como a gente faz com diálogos como, Hey, what's your name? My name is Denilson. What do you do? I'm an English language teacher. And how old are you? I'm 35. What? Então é praticar isso. E uma coisa legal de se fazer com esses diálogos situacionais, né, curtos, é que você estude ao longo da semana as frases que ele tem, o sentido, a entonação, o modo como as pessoas falam. Tente mudar para respostas serem parecidas com que tenham a ver com você, né? Recrie o diálogo para dentro da sua situação. Então, se o cara fala lá que ele é, sei lá, que ele é gerente de banco, mas você não é gerente de banco, você é arquiteto, advogado, você é, sei lá, vendedor, mude para a sua profissão. Tenha a resposta na ponta da língua. E isso é uma coisa muito legal de se fazer. Só que aí tem um porém, tá? Dica do Denilson em relação a praticar diálogos conversacionais. Tem gente que pega o diálogo num dia, lê, e amanhã já pega outro diálogo e vai ler, depois de amanhã pega outro. Ou seja, em 3 dias a pessoa leu 3 diálogos. Não façam isso. Não seja essa pessoa. Seja a pessoa que vai pegar um diálogo, vai dizer assim, esse é muito fácil, eu já entendi. Ok, você entendeu. Mas pratique, tente repeti-lo de cor e salteado na sexta-feira, estude ao longo da semana, organize-se com aquele diálogo, anote ele num caderno, tenha um caderno no qual você anota esse diálogo, copie mesmo. O ato de você copiar está praticando writing, e aí já não é mais só praticar o speaking, a conversação, mas você está praticando writing, está praticando listening, está praticando pronúncia, está praticando gramática de uso, que a gente falou na segunda-feira, você está praticando chunks of language, enfim, está tudo conectado, e essa é a magia do negócio. Então, dica número 1, pratique com diálogos situacionais, e tem toda uma estratégia para lidar com isso aqui, que eu posso falar outra hora para vocês, tá? E vamos anotando perguntas aí, se vocês quiserem fazer perguntas daqui a pouco, eu vou abrir para vocês perguntarem, tirar alguma dúvida. Foi a primeira dica. A primeira dica, então, praticar diálogos conversacionais. Segunda dica, imagine conversas, né? Você mesmo aí, no seu nível de inglês, no seu nível de conhecimento da língua, comece a imaginar como seria uma conversa com alguém, né? Ontem, na live, eu até brinquei um pouquinho com isso. Sabe quando o cara, né, tipo, quando a gente é mais novo, né, eu, quando era mais novo, falar de mim, porque eu não sei, nem todo mundo tem a mesma experiência, mas praticamente tem. Quando eu era mais novo, eu me apaixonava pela menina mais bonita da escola. Eu ficava imaginando como seria um diálogo entre eu e ela, né, para dizer que eu estava afim dela. Então, em inglês, a ideia é mais ou menos a mesma coisa. Quando você, por exemplo, está quieto num canto e fica assim, como seria um diálogo entre eu e um cara vendendo uma Fanta e um pastel, né, uma Fanta uva e um pastel, quero uma Fanta uva e um pastel. Como é que eu teria esse diálogo em inglês? Como é que é pastel em inglês? Bom, não tem pastel em inglês, mas eu explicaria como é o pastel. Enfim, é inventar alguma coisa, é você colocar em prática o inglês que você já sabe. O problema é que as pessoas esperam aprender um montão de coisa para só então começar a falar. Só que elas podem imaginar as conversas, por mais complexas, não tão complexas assim também, mas dentro do nível, né, de conhecimento que eu tenho, como que eu falaria aquilo? Aí tem gente que fala assim, Denilson, mas eu não sei inglês o suficiente para poder praticar isso. Eu também não sabia. E isso é legal, porque isso vai mostrar o que a gente ainda não sabe, ou aquilo que a gente não sabe e que a gente precisa aprender. Então, quando eu não sabia alguma coisa, tipo, um exemplo que eu dou para todo mundo, sempre que eu falo isso aqui, eu lembro que uma vez eu estava criando um diálogo e não sabia como fazer uma pergunta, né? Eu queria perguntar, falar assim, quanto que custa tal coisa? Acho que era o quanto que custa mesmo, não sabia como falar isso. E aí eu anotei num pedaço de papel, estava na rua, eu anotei no pedaço de papel, quando eu cheguei em casa, eu fui atrás de ler. Para começar, eu tentei dizer assim, quanto custa? Aí eu pensei, how much it cost? Eu pensei dessa maneira, né? Eu pensei em how many, pensei em, assim, fiquei naquela, how many, how much, aí já fica, a gente começa meio que pensar em regrinha gramatical, aquela coisa toda. Bom, não, quando chegar em casa eu vou pesquisar. Cheguei em casa, pesquisei e li a frase num dicionário, que era how much does it cost? Ou how much is this? How much is this? Quanto é isso? Quanto custa?
E aí eu aprendi a frase. Quando eu fui para a rua no outro dia, era trabalho, né? Quando eu fui para a rua no dia seguinte, eu comecei a praticar o how much. How much is it? How much is that? How much is this here? How much are those? How much are these? How much does it cost? How much do they cost? Eu aprendi várias maneiras de perguntar preço em inglês, quanto algo custava, ou quanto custa, e usei isso ao longo do meu dia, né, para praticar. Então eu fazia muito isso, eu ficava imaginando como seriam essas conversas. Outro exemplo que eu dou para o pessoal, lá na década de 90 a gente recebia cheque-salário, pegava o cheque e ia para o banco trocar. E eu chegava na fila do banco e ficava imaginando, ou antes, né, ficava imaginando como que eu falaria para o gerente sobre o trocar o cheque. Eu quero trocar esse cheque. Como é que eu falaria isso, né? Eu quero trocar esse cheque. Você pode me dar em notas pequenas, por favor? Notas miúdas? Eu quero depositar tanto na poupança. Como é que eu falava isso em inglês? Eu não sabia. Eu chegava em casa, pegava um caderninho, anotava, né? Pegava minhas anotações, colocava tudo lá e ia atrás das frases que eu usava para aquilo. E olha só que interessante. Eu não ia atrás da gramática ou das palavrinhas soltas. Eu tentava encontrar as frases. O que eu não encontrava frase, eu tentava traduzir palavra por palavra. Às vezes estava tudo errado, mas com o tempo eu aprendi o certo, porque eu estava me envolvendo cada vez mais com a língua inglesa, eu estava indo em busca de material cada vez mais. Então isso me ajudou e muito, ok? Então, primeira dica, praticar diálogos conversacionais. Segunda dica, imaginar conversas. Imaginar você tendo conversas em inglês e o que você vai dizer. O que você não souber dizer, você vai usar como base para estudar, recurso para estudar. Bom, isso eu não sei, então eu tenho que aprender, vou em busca de aprender isso aqui, e se eu falar alguma coisa errada ou não tiver certeza, tudo bem, eu vou seguir minha vida feliz, porque lá na frente eu vou aprender qual é o certo. Alguém vai me ensinar, eu vou ler em algum local, eu vou ouvir alguém falando, e isso vai me ajudar bastante. Então, primeira e segunda dica para você praticar aí a sua conversação em inglês, mesmo estudando inglês sozinho. O ponto que eu quero ressaltar aqui, em relação a isso, vale para tudo, tá? Que as pessoas, quando eu conto essas dicas para as pessoas, todo mundo fala justamente, vou repetir que é para ficar bem claro, muita gente dá a seguinte desculpa: eu não sei tudo em inglês, e se eu falar errado? São coisas que todo mundo fala. Você não precisa saber tudo, mas você precisa colocar em prática o que você já sabe. O que você não sabe, você vai usar como recurso, como base para continuar aprendendo. E aí você começa, eu não sou bom nisso, eu vou melhorar isso. Não é só estudar pronúncia, não é só estudar gramática, não é só aprender palavrinha solta. É saber o que você quer dizer e descobrir que você não sabe como dizer e tentar aprender isso, mesmo estudando sozinho. Para a segunda desculpa, e se eu falar errado, a gente vai falar errado. Você vai falar muita coisa errada e com o tempo você vai aprender o certo. Eu falei muita coisa errada ao longo da minha vida como falante de inglês como segunda língua. Eu assim, pronunciava palavras errado, tinha algumas frases que eu fazia muita portuguesada, né? E depois eu aprendi como é que era inglês. Então, assim, pronúncias erradas que eu aprendi com o tempo. Eu não falava Brasil, eu falava Brazil. Eu não falava going, eu falava going. Eu não falava vehicle, eu falava vehicle. Então, tinha várias palavrinhas que eu pronunciava errado. E com o tempo eu fui aprendendo certo. Ou porque alguém me ensinou, ou porque eu percebi que eu falava errado, eu mesmo me corrigia, ou porque eu ouvi alguém falando e falava, opa, então acho que o certo é esse. Então, vou começar a falar assim. Frases que eu falava errada. Eu tentava traduzir aquele... por que você demorou tanto? Eu tentava traduzir palavra por palavra. Por que você demorou tanto? Eu dizia assim, why did you last so much? Né? Eu falava assim, why did you last so much? Palavra por palavra é mais ou menos isso que você está falando. Até o dia que eu estava assistindo os Simpsons e na abertura, estava passando uma abertura lá daquelas bem longas. E aí, quando o Homer entrou dentro da sala para sentar no sofá, para quem conhece os Simpsons, ele entra na sala, senta no sofá. A Marge olha para ele e fala assim, what took you so long? What took you so long? E a tradução, a legenda embaixo, por que você demorou tanto? E eu falei, caramba, peraí. Pergunta assim, então? Por que você demorou tanto? What took you so long? Aí eu corri na internet, já tinha acesso à internet na época, né? Isso já é 2000 e tal lá. Aí eu fui pesquisar what took you so long e aprendi que what took you so long é a maneira mais natural que se tem para perguntar por que você demorou tanto. Nossa, por que você demorou tanto? Wow, what took you so long? Né? Por que a demora? What took you so long? E foi assim que eu aprendi isso. Então a gente vai falar coisas erradas e vai corrigir depois, beleza? Só fiz um adendo aí para ficar bem claro em relação
a tudo isso. Primeiro e segunda dica foram, né? Terceira dica para vocês praticarem conversação sozinhos ou sozinhas. Vocês já pensaram em fazer mini discursos de 30 a 60 segundos em inglês? Mas é um mini discurso mesmo, assim, é você pensar num tópico e tentar falar, eu vou ficar 30 segundos falando sobre esse assunto. Aí você vai falar assim, Denilson, que assunto? Política? Religião? Filosofia? Não, coisa do seu dia a dia. Fale de uma amiga. Quem é a sua melhor amiga, seu melhor amigo? Ah, minha melhor amiga é a Joana. Então, fale da sua melhor amiga. Ah, meu melhor amigo é o Paulo, é o Ricardo. Fale do seu melhor amigo. Fale como ele é, o que ele gosta, o que ele não gosta. Né? Conte uma história engraçada, se você quiser. Você pode ir dificultando com o tempo esse discurso que você está fazendo. E aí já eu vou explicar isso aqui para vocês. Então, assim, você pode falar da sua família. Você pode falar sobre você. Então, você vai começar, well, my name is Denilson, I am 45 years old, I'm married, and I have a daughter. I live in Porto Velho, Rondônia, but I was born in Santa Helena, Paraná. E você está ali cronometrando esse negócio. Quando der 30 segundos, você fala, cara, consegui. Claro, eu já falo inglês, né? Eu tenho fluência em inglês, então eu consigo falar com uma certa naturalidade. Mas você está aprendendo, então você vai começar algo mais ou menos do tipo assim, my name is Denilson, I am 45 years old. Você vai dar umas travadas. Isso é legal, você está praticando. Não espere ser perfeito para falar isso. A gente nunca vai ser perfeito, a gente sempre quer melhorar. Então, comece a fazer isso. Daqui 5 dias, tente fazer esse mesmo discurso em inglês novamente e veja o que está melhorando. Pode escrever antes, né? Tipo, para pensar o que eu vou falar isso aqui, vou falar isso aqui, vou falar isso aqui. Faça suas anotações. E aí você fica 30 segundos fazendo esse mini discurso sobre você. Quando você fizer de você e falar assim, pô, tô legal, tô melhorando, tá indo bem, agora eu vou falar do meu pai, vou falar da minha mãe, vou falar do meu melhor amigo, da minha melhor amiga, vou falar da minha cidade, eu vou falar coisas que eu gosto de fazer e coisas que eu não gosto de fazer, vou falar sobre meu trabalho, meus colegas de trabalho, vou falar sobre uma viagem que eu fiz, vou conversar, tá? É uma conversação, eu mesmo. Você pode fazer isso por 30 segundos. Se você achar difícil, comece com 15 segundos. Você está começando do zero? Comece com 15 segundos. Aí na próxima vez você tenta aumentar, assim, vai indo, né? 15 segundos, vai pegando o ritmo, vai entrando na vibe. Quando passar um tempinho, tenta aumentar para 30 segundos. Quando passar mais um tempo, tente aumentar para 45 segundos e depois para 60 segundos. Então tenha isso. Dependendo do seu nível de inglês, do seu nível de conhecimento da língua, você pode ir de 15 segundos, começar com 15, ir para 30, tudo mais. Se você já tem um bom nível de inglês e quer melhorar ainda mais a sua conversação, comece com 30, vá para 45, vá para 60. Se você for de nível intermediário ou avançado, tente colocar alguns assuntos mais específicos. Fale sobre o fato do Richard Branson e do Jeff Bezos terem viajado para o espaço, né? O turismo espacial, fale da fome no mundo, fale dos problemas de clima, sei lá. 45 segundos falando sobre um tema, você vai melhorar seu vocabulário, vai melhorar a maneira como você conecta as ideias, vai melhorar, você vai perceber o que você precisa melhorar, né? Tipo, eu tô tendo dificuldade para falar isso aqui, eu tô tendo dificuldade para mudar de uma ideia para outra. Como é que eu faço? E aí você vai continuar, vai saber seus pontos fracos e vai estudar aquilo, ok? Então essa é a terceira dica. Mini discurso de 30 a 60 segundos. Eu falei, então, praticar diálogos conversacionais, primeira dica. Imaginar conversas, segunda dica. Mini discursos conversacionais, mini discursos, né, de 30 a 60 segundos é a terceira dica. A quarta dica, aprenda a responder perguntas. Isso aqui, a tática é a seguinte, tem 2 maneiras de você fazer isso. Uma, você pode pegar flashcard. Você pode pegar uns cartõezinhos como esse aqui, que são aqueles post-its, tá? Eles têm uma colinha aqui, tem a colinha. Aí você vai escrever uma pergunta, né? Ou você vai pegar uns 5, 10 post-it e vai escrever a mesma pergunta nele. Então você é um aluno de nível básico, você está começando a estudar inglês agora, você não tem muito inglês, aí você vai colocar a pergunta aqui, what do you do? E você vai saber que esse what do you do significa o que você faz. É uma pergunta que eu uso para o que você faz, qual o seu trabalho, enfim, eu quero saber da profissão de alguém. E aí você vai escrever no outro a mesma coisa. What do you do? What do you do? Coloque num 5.
Um você coloca no espelho do banheiro, outro na porta da geladeira, outro no painel do carro, ou na viseira do capacete. Lembra de tirar depois quando for andando de moto. Coloca num livro que você está lendo, ou prega ali na frente do computador, enfim, espalhe em alguns locais que você vai ver esse papelzinho sempre. Quando você for tomar água e olhar na geladeira e ver aquele what do you do, imagine que é uma pessoa te fazendo uma pergunta, hey, what do you do? Aí você vai falar, oh, I'm an English language teacher, I'm a bank manager. Você fala de você, ok? Aí você vai no banheiro, escovar o dente, não sei o que, tomar banho, fazer alguma coisa, vai pro espelho, viu aquele papelzinho lá, what do you do? Aí você I'm an English language teacher, I'm a police officer, I'm a whatever, an engineer, I'm a lawyer. Você vai dizer a sua profissão, certo? E aí você vai pegar o capacete da moto para sair, para dar um rolê por aí, ou para ir para o trabalho, você vai ver aquele papelzinho colorido pendurado na cabeça lá, no coisa do capacete, e aí você vai, what do you do? Aí você já responde também, tira, né? E aí sim você sai. Enfim, é um exemplo que eu dei aqui meio louco. Na capa de um livro que você estiver lendo, toda vez que você pegar aquele livro, no seu caderno de estudos, coloque essa pergunta lá. Toda vez que você ver essa pergunta, você vai responder. O dia que você aprender uma outra pergunta em inglês, sei lá, a pergunta é, deixa eu pegar um cartãozinho aqui, que eu já tenho algumas perguntas feitas. A pergunta, vamos supor, você tem um nível um pouco maior de inglês, né? Ou você está desenvolvendo. Aí você coloca essa aqui, ó. What would you do if you had to begin a new career? What profession would you choose? Então, o que você faria se você tivesse de começar uma nova carreira? Que profissão você seguiria? E aí você deixa esses papeizinhos aí, tenta já até fazer well, you know, if I had to begin a new career, I think I would be a lawyer. Because I am kind of tired of doing the things that I do, and being a lawyer would be something nice to me, you know, a kind of challenge. Enfim, você já tem mais nível de inglês, você vai colocando aí, melhorando as respostas, dificultando as perguntas e melhorando as respostas, certo? Então, responder perguntas, porque conversação, pessoal, nada mais é do que responder e fazer perguntas. Então, vocês têm que aprender a responder e fazer perguntas, e isso ajuda bastante, certo? Então, você vai no seu nível. Conforme você vai estudando inglês e vai lendo diálogos conversacionais, né, do que eu falei, uma das dicas que eu dei aqui, você pode muito bem pegar uma pergunta qualquer do diálogo, né, e praticar. Então, por exemplo, abrir aqui em uma. Você vai ler, are you in New York on business? Oh, yeah, I came for a convention, but I plan to have some fun as well. Você pode deixar isso aqui e tentar decorar isso, né? Colocar lá no papelzinho, no flash, no post-it, né? E tem lá a pergunta, are you in New York on business? Você está imaginando que você está em Nova York, né? Are you in New York on business? E aí você decora a resposta. I'm sorry, guys. Decora a resposta. Oh, yeah, I came for a convention, but I plan to have some fun as well. Oh, yeah, I came for a convention, but I plan to have some fun as well. Você pode decorar essa resposta. Olha só que legal, né? Então, passou no espelho, viu a pergunta. So, are you in New York on business? Oh, yeah, I came for a convention, but I plan to have some fun as well. Ok? Você vai praticando isso aí. Essa é a quarta maneira que você tem para poder praticar a conversação mesmo estudando sozinho. Ok? Lembrando, para quem chegou agora, e se eu falar errado? Cara, errar todo mundo vai. Mas se eu falar alguma coisa errada, eu não vou me acostumar com o erro, não vou ficar viciado no erro? Não. Porque o dia que você aprender o certo, você vai começar a se policiar para falar o certo. Ok? Isso acontece em português. Em português, quando a gente fala uma coisa errada e a gente ouve o certo, a gente começa a se policiar para falar sempre o certo. Então, em inglês é a mesma coisa. Você vai fazer isso. Nós não somos imbecis que vão... O cérebro, né, ele não é tão imbecil assim, ao ponto de sempre ficar com o errado na cabeça. Só se a pessoa quiser ficar com o errado na cabeça, né? Só se ela tratar o aprendizado de uma forma desleixada. Mas você não, você está estudando de modo focado, centrado, organizado, então você vai aprender o certo, ok? A última dica, pessoal, que eu tenho para dar para vocês, a dica 5, né? A Manu in Love colocou aqui cada dica de ouro. Que bom, né? Que bom que são excelentes dicas. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Eu tô vendo que tem vários comentários chegando aqui. Já eu vou neles, tá, pessoal? Deixa eu só falar da última dica aqui. A última é parecido com uma que eu dei agora há pouco. E essa última é sobre pensar em inglês.
Só que, não me interpretem mal, pelo amor de Deus. Eu não estou pedindo para vocês desligarem alguma coisinha na cabeça de vocês para esquecer o português. Não é isso, porque isso não acontece. Essa ideia de pensar em inglês é, na verdade, usar a imaginação mesmo, né, para você usar o inglês dentro da sua cabeça. É pensar conscientemente nas coisas que você aprendeu. Então, você aprendeu uma perguntinha lá. Are you in New York on business? E aí você fala, oh yeah. Esqueci a resposta. Oh yeah, I'm here for a convention, but I plan to have some fun as well. I'm here on a convention, but I plan to have some fun as well. É você ficar criando essas coisas na sua cabeça, pensando em inglês, pensando nas coisas que você aprendeu. Essa ideia de pensar em inglês tem dois fatores aqui, tem dois atos de pensar em inglês, certo? Qual é o primeiro? O primeiro é aquele assim, o pensar em inglês é pensar em inglês mesmo. Eu, Denilson, fazia muito isso. Então, assim, quando eu ia para o trabalho, eu estava dentro do ônibus, sentado ou em pé lá e pensando na vida, o que seria do meu futuro, eu sabia que eu queria aprender inglês, então eu tentava praticar inglês. Quando eu olhava para uma pessoa, né, uma senhorinha que estava dentro do ônibus, e descrevia aquela mulher em inglês. Eu ficava, she's wearing a yellow blouse, she's got long hair, eu ficava descrevendo a mulher em inglês. Isso é pensar em inglês. Tá? Isso é eu usar o que eu estou aprendendo. Então, essa ideia do usar o que você aprende, colocar em prática o que você está aprendendo, é uma das maneiras que você tem para pensar em inglês. O outro ato de pensar em inglês é aquele que todo mundo pensa que chega no momento que a gente desliga uma região do cérebro só para ficar com o inglês. Só que isso aí, galera, não ocorre, tá? E por que eu falo isso? Porque até hoje eu não sei onde é que desliga na minha cabeça, aqui do meu cérebro, para eu ficar falando inglês de uma hora para outra. Eu sei que as duas línguas convivem naturalmente aqui dentro, tá? Então, isso é o que a gente chama, né, cientificamente, fugiu a palavra agora, de automaticidade, tá? Se torna algo automático para mim. To me, it's kind of normal to change from one language to another, into another. And my brain, I can think in Portuguese or in English right now, so there is no thing like, oh, he's just thinking in English. No, I'm thinking in Portuguese and English, eu posso mudar de uma língua para outra, then I can get back to another one. Isso é o que a gente chama de automaticidade. É ter a capacidade de usar as duas línguas de maneira indistintas, e o nosso cérebro é assim. Então, quando eu falo para vocês pensar em inglês, eu não estou falando que tem que desligar alguma coisa na cabeça de vocês para só ficar com inglês na cabeça, porque isso não vai acontecer. Pensar em inglês aqui é você ver uma imagem e tentar descrevê-la em inglês. Outra coisa que eu fazia muito, eu lia a placa dos carros, quando eu parava no semáforo, né, tava ali, eu ficava olhando a placa do carro, tentava ler em inglês. Então, assim, eu estava pensando em inglês. Eu lia lá, ABC 1234, ou li o número completo, 1234. Então, assim, esse é o pensar em inglês que eu quero chamar para vocês aqui, tá? Por isso que eu geralmente, quando dou essa dica, eu falo que é pensar em inglês. Mas não é pensar, é usar o inglês que vocês aprendem. Porque usar o inglês que vocês aprendem, geralmente vocês só deixam para usar na hora de fazer tarefinha. Aí vão escrever. Por isso que chega naquela sensação de que você sabe ler e escrever muita coisa em inglês, mas não consegue falar. Por quê? Porque você não usa dentro da sua cabeça as coisas que você vem aprendendo. Então, pensem nisso, pensar em inglês. Pensar em inglês é colocar em prática dentro da sua cabeça as coisas que você vem estudando, as coisas que você vem aprendendo. Se você leu ali uma perguntinha, como, so are you here? Are you in New York on business? Are you in New York? Are you in New York on business? Oh yeah, I'm here for a convention, but I plan to have some fun as well. Cara, eu aprendi isso agora, tá? Eu li no livro ali, decorei agora. Eu não tinha preparado isso aqui antes, não. Então, assim, essa é a ideia do pensar em inglês. Uma outra... Eu falei dos cartõezinhos agora há pouco para vocês, e eu esqueci de falar outra coisa. Outro negócio que eu fazia sobre perguntas e respostas, voltando na dica anterior, eu tinha o hábito de carregar uns flashcards comigo para cima e para baixo. Então, o que eu fazia? Eu pegava isso aqui... Né, ele vem grandinho assim, eu cortava no meio, tá? Eu rasgava ele aqui no meio, pronto, bonitinho, deixava ele assim, e eu colocava uma pergunta aqui.
E eu andava com esse cartãozinho para cima e para baixo. Se eu fosse ao banco, se eu fosse para a escola, igreja, qualquer coisa, eu pegava esse cartãozinho aqui com aquela pergunta e na hora ali eu ficava respondendo para mim mesmo. Eu respondia a pergunta. Com o tempo eu tinha 5, 10, 15, 20 cartõezinhos andando junto comigo no bolso, na carteira, na bolsa, na mochila. Quando eu estava parado num canto, eu pegava aquele bloquinho de papéis, via as perguntas e tentava responder para mim mesmo. Certo? Are you here? Are you in New York on business? Oh yeah, I'm here for a I'm here for a convention, but I plan to have some fun as well. Né? Então eu ficava fazendo isso aí o tempo todo. Era outra maneira que eu fazia. Sobre pensar em inglês, tem outra dica, né? Voltando agora para a dica que eu estava falando aqui. Tem outra coisa que eu fazia muito, que eu acho legal, e serve também para vocês, né? Tentar fazer, que é o seguinte: sempre que eu ouvia alguém falando alguma coisa em português, eu tentava dizer aquilo em inglês dentro da minha cabeça. A ideia do pensar em inglês, né? Essa maluquice do pensar. Por exemplo, quando eu estava numa aula, seja na escola ou na faculdade, o professor falava alguma coisa e eu achava que aquilo, eu ficava tentando, isso é importante, como é que eu falo isso em inglês? Aí eu anotava num papel, eu escrevia, tá? Porque eu estou usando o inglês que eu sei. O que eu não sei, eu deixo lá, certo? Quando eu estava na igreja, o pastor, o padre, falava alguma coisa que eu achava importante, eu anotava em inglês, porque isso estava fazendo com que eu ouvisse em português, a minha cabeça passasse para o inglês e eu escrevesse. O que eu sabia, eu escrevia. O que eu não sabia, eu deixava para anotar em casa, para aprender depois como é que era. Então, deixa eu pensar, tinha várias situações, várias maluquices que eu fazia, né, para poder praticar a conversação mesmo estudando só, certo? Deixa eu ver o que mais aqui de pensar em inglês, coisas que me faziam pensar em inglês. Descrever pessoas na rua. Sim, eu tinha o hábito, quando eu ia para alguns locais e pegasse uma revista, eu estava lá, naquela época era muito simples ter revista, hoje fica todo mundo vendo no celular, né? Fica parado esperando para ser atendido por um médico, pelo dentista, pelo oftalmologista, uma reunião, alguma coisa, fica mexendo no celular. Então, o que eu fazia? Vamos lá, vamos falar de celular. Não vou nem dizer o que eu fazia, porque me ocorreu um fato aqui agora. Eu pegava o celular, eu não estou procurando o celular não, tá, gente? Que eu sei que o celular está no Instagram. Estou procurando outra coisa. Bom, eu pegava lá eu pegaria o celular, se fosse hoje, o que o Denilson faria? Eu pegaria o celular, tô no Instagram, aí eu vejo a foto de uma amiga. Ao invés de pensar em português sobre a foto, eu tentaria dizer alguma coisa em inglês sobre aquela foto, sobre aquela imagem. Eu descreveria aquela imagem em inglês. Então, eu tô ali vendo, sei lá, o meu perfil, vi a foto, uma propaganda, alguma coisa, parei, vou tentar descrever isso aqui em inglês. Então, era mais ou menos isso aqui, ó. Então, imagina que um amigo meu é cozinheiro, né? Ele é chefe de cozinha, e ele postou uma foto dele cozinhando, tipo essa foto aqui, essa imagem. E eu tô lá no perfil, tô lá no Instagram. Ao invés de eu ficar rolando, curtindo, passando sem ver as coisas, eu falo assim, oh, my friend João is here in a picture. I think he's in the kitchen. I think he's at work. And he has a frying pan in his hand. He's cooking some vegetables. The fire is on. And yeah, it's a nice picture. Hey, congrats, John. Aí eu curto a imagem do cara. Pronto. Né, a foto dele. Aí eu tô lá passando, né, folheando. Tô passando lá as coisas, as fotinhas do perfil e tal, e vejo a foto que a minha amiga que viaja muito, ela postou essa foto aqui, né, uma pontezinha, um mar, sei lá, aqui, e aí eu vou tentar descrever. Oh, in this picture, I can see there is this bridge, there are two people on the bridge here. I think this is, it's not a river, but I think it's at the sea, and some mountains, and yeah, it's very nice. So I have this blue sea, wonderful, beautiful, great, awesome, ok? Continuo lá no meu feed vendo foto da galera e vejo o meu amigo Marcelo, né? Ele gosta de dançar, de balada e tudo mais. Então, na Covid, né? O Marcelo não podia estar na balada, tinha que estar em casa, aí tinha que estar se cuidando. Ele não está nem usando máscara. Eu vou falar assim, hey, Marcelo, you're not wearing a mask. You are at a party. That is not very good because, you know, we are in a pandemic and this is not a good thing. Claro que vocês não vão saber falar tudo que está na imagem, vocês não vão falar dessa maneira, mas fale aquilo que você sabe, ok? Use o inglês que vocês sabem. Essa é uma ideia
Essa é a ideia, né, de você pensar em inglês. Por isso que eu digo pensar em inglês. Não estou dizendo para quem chegou aqui, tá? Não estou dizendo para o pessoal desligar na cabeça o português e ir direto para o inglês, não. Beleza? É isso aí. As 5 dicas, eu falei sobre conversação, o que é conversação, a diferença de conversação em sala de aula para quem estuda só, online e tudo mais. 5 dicas para vocês praticarem conversação sozinho foram elas: praticar diálogos conversacionais, decorar mesmo e praticá-los, imaginar conversas, como seria uma conversa com alguém, mini discurso de 30 a 60 segundos, fazer e responder perguntas usando post-its e flashcards que vocês podem carregar para um lado e para o outro, e por último, o pensar em inglês, ok? Então, se vocês colocarem pelo menos 2 dessas na prática, me contem depois, daqui 30 dias, como é que vai ser. E para encerrar, né, esse assunto aqui, lembrem-se aquilo que o Denilson sempre fala e não cansa de repetir, embora vocês cansem de ouvir. Ser fluente em inglês não tem tempo. Fluência é algo que a gente desenvolve dia após dia. Portanto, quanto mais vocês se dedicarem a estudar, mais fluentes vocês se tornarão. Se você estudar inglês de uma maneira inteligente, de uma maneira correta, focada, organizada, daqui 30 dias o inglês de vocês vai ser muito melhor do que hoje, daqui 60 dias muito melhor do que hoje, daqui 90 dias melhor do que hoje, ou seja, a fluência de vocês estará se desenvolvendo. Fluência não é ponto de chegada, não tem tempo marcado para ser fluente em inglês, porque fluência é algo que a gente desenvolve a vida toda. Ok?